Boa noite, El Matador. Você não sabe a alegria que temos aqui, e todos nós da Rádio Mix, em recebê-lo. Desde já, obrigado ao Lê, ex-atacante da Inter, que trouxe você aqui para os nossos estúdios. E olha, vai eternamente agradecido pelo convite que você aceitou, e é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Uma honra para mim também, porque a gente já parou de jogar já há muitos anos, né? Já fazem 18 anos que eu não jogo mais futebol. Mesmo assim, até hoje, o respeito e a alegria com que o palmeirense me recebe, né? É de deixar qualquer um muito, mas muito satisfeito. Então, fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que não é só o palmeirense não, viu, Evair? Você é respeitado pelo corintiano, se bem que fazia gol pra caramba contra o Corinthians, né? E também é muito respeitado pelo São Paulo. Você jogou no São Paulo. Eu estava lendo sobre você e seu livro também. Você é santista, né? Você na infância era santista. Quando criança, meu pai corintiano, minha avó corintiana, mas meus tios todos santistas, né? E os meus tios me puxaram para esse lado, né? E eu cresci vendo o Pelé fazendo gol. Tinha poucas imagens naquela época, né? E então fez com que a gente fosse para o lado do Santos, que estava mais fácil, né? Tinha título toda hora, e aquilo para mim, eu cresci dessa maneira. Hoje eu brinco muito com meu pai, né? Por isso, né? Ele é corintiano até hoje, virou palmeirense na minha época, quando eu joguei pelo Palmeiras, agora voltou a ser corintiano, então ele vai assim. Então, cada hora está de um jeito, mas foram fases que a gente passou na vida e que a gente recorda com o maior carinho. Legal. As perguntas agora do Igor e também do Tatinho. O Evair Aparecido Paulino nasceu no dia 21 de fevereiro. Tá chegando seu aniversário, hein? 54 anos, daqui a alguns dias. 54 anos. Nasceu no distrito de Crisólia. Eu lembro muito do saudoso. Ai, que saudade do Fiore Gilhote. O Osso de Crisólia, torcida brasileira. O Matador. Este é o Osso de Crisólia, que é um distrito, né, que fica ali perto de Ouro Fino, é isso, né? Exato. Minas Gerais. Crisólia... na minha época, quando saí de lá, tinha aproximadamente 3 mil habitantes. Hoje deve ter aproximadamente 4. Grande evolução! Então não cresceu muito mais do que quando eu saí. Apesar de ser mais de 30 anos que eu saí de lá. Eu sempre falo para os meus amigos que a gente não quer que cresça, né? A gente quer que fique daquele mesmo tamanhinho lá, que é o jeito que a gente gosta. Então... para a gente, quer que chegue a evolução, quer que chegue a internet, quer que chegue tudo, mas não precisa chegar muita gente, não, porque o povo não gosta de muita gente. Esses jogadores famosos, né, Tatinho, eles marcam a cidade, né? Por exemplo, o Vampeta é de Nazaré das Farinhas. Quem que fala de Nazaré das Farinhas? O Luizão, o Moço de Rubinéia, entendeu? São cidades assim desconhecidas, mas que passam a ser conhecidas pelos filhos da terra, né? E o Evair fez Crisólia ser conhecida. Tatinha, grande abraço para você. Você está ao lado de um dos 10 maiores artilheiros da história do Palmeiras, 127 gols em 245 jogos. Boa noite, Tatinha Palmeirense Casagrande. Boa noite, Edmar, boa noite, Igor, boa noite, Lê, boa noite, eu ilustre hoje o convidado. Que alegria. Sempre que você é um prazer, tá, mas é um jogador que marcou, né, Edmar? Se a gente for ver em tempo de carreira de vários jogadores que passaram por diversos clubes, e você marcar o seu nome num clube grande, isso é para poucos, né? Ele sabe disso. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande de se você tem o número de gols que fez de pênalti. Não, nunca contei, não sei. No meu livro, na estatística do meu livro, deve ter. De cabeça eu não lembro agora. É mais fácil falar quantos errou, né? Não, mas é por isso que eu fiz a pergunta. Você errou algum pênalti? Errei pênalti, sim. Pelo Vasco ele errou um! Eu errei pênalti. Infelizmente eu errei, sabe? Mas assim, graças a Deus fiz aqueles mais importantes. Então deu a aparecer para as pessoas que eu não errava pênalti, porque os mais importantes foram feitos, né? Então isso chamou atenção. Mas errei pelo Curitiba, errei pelo Guarani, errei pelo Palmeiras. Não lembro de ter errado. Errou! Eu não lembro. Errou pelo Vasco. No torneio lá em Bérgamo, exatamente. Só que eu fiz de falta depois outro gol. Compensou. Compensou. Mas fiquei bravo, falei, no Palmeiras ele não errava
errava, nem pro Vasco erra. E até ganhamos aquele torneio lá em Bergamo. Fomos campeões. Acho que foram 100 anos de Atalanta. Sim. E o Vasco, por coincidência, foi convidado a ir a Bergamo fazer um quadrangular e acabou que o Vasco sendo campeão lá. Isso é raro, hein? Isso é raro, hein? E se falando de centroavante, é difícil você não falar de gols, né? Isso é a marca do centroavante. Qual foi o gol mais importante na sua carreira? Eu posso te responder de duas maneiras. O gol mais importante dentro de campo, né? Que foi em 93. Está escrito aqui. Esse é meu cartão de visita, né? O Palmeiras fazia 16 anos sem títulos e tive a oportunidade de estar ali naquele lugar batendo um pênalti que tirou o Palmeiras da fila. E isso para mim foi um marcante. Peso maior na penalidade quando você foi cobrar? Foi um peso. Na hora eu não senti tanto porque estava muito bem preparado. Hoje eu paro para pensar e vejo 104 mil pessoas e de repente sobra para mim bater. Eu estava fora faziam já 2 meses, né? Eu voltei no primeiro jogo, entrei 45 minutos e voltei desde o início, né, da última partida. Então eu não tinha totais condições, mas o treinador sabia que quem batia os pênaltis e estava fazendo muito bem naquela oportunidade, estava fazendo muito bem feito e deixou para que eu batesse. Hoje, e não era o Ronaldo no gol, né? Era o Macarrão, né? Porque o Ronaldo tinha sido expulso. Era o Wilson. É o Macarrão. Era o Wilson já. Pior ainda para mim, porque o Wilson eu treinava contra ele no Guarani, né? Então era um cara que me conhecia. E isso, querendo ou não, faz uma diferença. Incomodava vocês quando o corintiano falava o Zé Aparecido meteu a mão no Coringão? Não incomodava porque o Zé Aparecido errou na partida, mas um dos grandes erros que ele teve foi ter expulsado o Tonhão. Verdade. O Tonhão jogou aqui. Eles falam muito, né, daquela entrada do Edmundo, né? Mas o Paulo Sérgio já tinha dado uma muito parecida no Edmundo minutos antes. Então, são coisas que ficaram para a história. Hoje a gente conta essa história, como eu poderia contar quando eu perdi também, mas faz parte da nossa história. Fora de campo, qual você queria dizer? Fora de campo foi quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Oxe. Esse foi um momento que foi justamente nessa época que está passando esses gols aí, né? Então essas coisas foram marcadas para mim, porque eu tinha na minha cabeça que na hora desse pênalti aí o Sampaio chegava toda vez para mim e falava: vai em nome de Jesus. Puxa. Deus te abençoe. E aquele dia ele não chegava, ele demorou para chegar ali. Se vocês podem ver ele nas imagens, ele demorou para chegar e eu olhava para trás e ele não aparecia. O desespero meu parecia que era como se estivesse ele falando: agora vai dar tudo certo. E deu tudo certo, mas enquanto ele não chegava, parecia que ele... Aquele porquinho que o Viola acabou imitando no primeiro jogo, que foi 1-0 pro Corinthians, deu uma atiçada no elenco do Palmeiras? Em determinados momentos eu achava que não, mas se você for lembrar a pré-eleição que nós tivemos, né, uma das coisas que foi mostrado foi justamente isso, né? Mostrando a comemoração do adversário, a gozação toda, tudo aquilo que nós passamos durante a semana e tudo aquilo que nós fizemos. Foi uma das preleções mais curtas do Vanderlei, de quando ele foi meu treinador. Eu tive com ele 3 anos, mais ou menos, 2, 3 anos. Ele falava assim: tá certo, você pega a bola, você cocheta para bater o pênalti. Era mais ou menos assim. Para fazer o projeto virar. O projeto para malar tem que virar, tá certo? E aí o que aconteceu? Aconteceu que, juntando tudo isso aí, fez com que motivasse um pouquinho mais, porque era um momento tão assim, não existia internet, não existia celular, não existia tanta mídia, né? Tanta facilidade. Mas apareceu a comemoração e aquilo fez com que mexesse um pouquinho com a gente. Igor Sedano, grande abraço para você, boa noite. Eu sei também o quanto você está feliz da gente receber aqui nos estúdios do Pimba nos Esportes o El Matador, apelido que ganhou o Evair. Boa noite. Boa noite, Edmar, boa noite, Olê. Grande
Perdedor do Evair na sinuca. Não podia deixar de escapar essa. Como perde pro Evair na sinuca? Não, mas não é só na sinuca, não. Ele também perde no truco. Ô, louco, de vez em quando ele leva uns times lá em Ouro Fino. Eu tenho um sítio lá em Ouro Fino. De vez em quando ele leva uns times dele, apanha também lá. Apesar que eu não jogo tanto, né? Eu monto os times, né? Você é o técnico. Outro dia ele perdeu no futebol, perdeu no bilhar e no truco. Pelo amor de Deus. Já tá... Aí não, né? Eu falei aquilo lá só pra dar Marrecão. uma zoadinha, Tá né? sim. Assim, ó. Vamos lá, só pergunta pro Evair. Bom, Evair, você contou alguns tempos atrás pra mim que teve alguns problemas de lesão na coluna, né? Sim. Que acabou impedindo você de jogar alguns jogos importantes. Você acha que isso aí acabou prejudicando um pouco a sua carreira? Isso aí deu um ânimo depois a mais para você seguir forte na carreira? Porque você teve um período que passou por um perrengue no começo do Palmeiras, né? Principalmente porque quando eu saí de Campinas, o Beto Zini deu uma entrevista dizendo que eu estava bichado, né? Que já era uma maneira assim de me despachar, descartar, né? Como quem diz, estou vendendo porque está bichado, né? Sim. E passaram-se 3 anos, eu voltei para o Palmeiras e a hérnia de disco realmente eu tinha. Joguei 3 anos na Itália, ela não me incomodou. Eu vim a operar a hérnia de disco em 2001, né? Depois de muitos anos de futebol. Quando você estava no São Paulo, já tinha saído do São Paulo? Não, eu já tinha... Não, eu operei quando eu estava no Goiás, do Goiás para o Coritiba. Foi sim. Em 2001 a cirurgia. 2001. E aí, e por causa disso, logicamente, que me trouxe um transtorno muito grande, quando eu voltei, eu queria provar que não, eu tenho hernia de disco, mas eu jogo futebol do mesmo jeito. E continuei jogando, principalmente porque na Itália eu treinava um período só. Sim. E no Brasil eu treinava 2 e isso me incomodava. E naquela época o técnico do Palmeiras acabou te afastando, aí vem um novo técnico. Eu li aqui, ó, 92 o Nelsinho Batista o afastou por, entre aspas, deficiência técnica. Aí veio o Tacílio Gonçalves e falou, não, Evair tá bem, vai jogar. O Tacílio lembrou que eu tinha feito uns golzinhos antes, tinha feito uns golzinhos lá no Atalanta também, e fez com que a gente voltasse. Então foi legal porque a gente dentro do Palmeiras mesmo pôde ter a oportunidade de provar o trabalho, né? Outras colocações aqui, o Evair jogou no Yokohama Flugels do Japão. 2 anos. 2 anos, né? Depois veio para o Atlético Mineiro. Passei em 96. 3 meses só. Aí, aliás, aí chegou onde ele foi muito feliz. Não. São Januário, campeão brasileiro. Em 97. 97, 97, até ela está ouvindo agora, lá indo para Corners, lá nos Estados Unidos. A Vitória nasceu em 97, naquele ano, quando eu voltei, né? Então ela é vascaína. Ela é palmeirense. Que não consigo achar um torcedor do Vasco. É só você, velho. Não tem mais ninguém. Olha, depois você passou na Portuguesa. Sim. Em 98, no Vasco, lembrando, ele foi campeão brasileiro de 97, jogando junto com o Evair, junto com o Edmundo. Sim. 99 voltou pro Palmeiras, aí vem o título da Libertadores. Eu até tinha feito a pergunta que o Tatinha colocou para você, qual gol foi mais importante. Você disse que foi o de 93 contra o Corinthians, porque o Palmeiras saiu da fila do Paulista, mas teve o da Libertadores contra o Deportivo Cali, que foi muito importante também. Que frieza para bater aquele pênalti. É aquela coisa, a gente já tinha mais imagens daquela época, e o Dudamel era um goleiro que era um bom goleiro, mas ele gostava de sair muito antes, tanto nas faltas como nos pênaltis. E eu já tinha mais ou menos visto dessa maneira. Foi mais ou menos uma fria, porque eu estava no banco de reserva, entrei 5, 10 minutos depois, já fui chamado a bater esse pênalti, né? Mas como já conhecia o Dudamel, correu tudo bem, fizemos o gol e o Palmeiras acabou naquele dia sendo campeão. Evair, o batedor de pênalti, cada um tem seu estilo. Você, batendo o pênalti, dava essa impressão de que você olhava o movimento do goleiro antes de bater. Sim. Porque tem aqueles que vão determinado num canto e acabam fazendo isso. O seu estilo, qual que era? É realmente esse de esperar o goleiro se movimentar? No início da carreira foi dessa maneira. Depois da metade da carreira em diante, eu perdi um ou outro pênalti, né? E eu percebi que os goleiros já estavam
já entenderam como é que era a forma de bater. Aí eu comecei a mudar. Aí eu já corria e treinava para bater no canto esquerdo do goleiro, porque é um canto que está de frente, e se caso o goleiro se mexer, é fácil virar o pé e colocar no outro campo, né? Então isso fazia com que eu tivesse um pouquinho mais de facilidade e acabei tendo um aproveitamento melhor. Quem que bate mais pênalti, você ou Henrique Dourado? O Henrique Dourado e o Djalminha são excelentes. Sabe qual, na minha opinião, foi o maior batedor de pênalti? Eu tô na frente dele, Evair. Mas o Giovani, que jogava no Vasco, eu acho que tinha uma perfeição para bater pênalti. Você lembra do Giovani Meia? Era um meia com muita capacidade, e ele tinha uma coisa, ele também sabia bater pênalti no alto, né? Sim. E isso era uma coisa que chama atenção. Todos nós, batedores de pênalti, tentamos bater no canto rasteiro, né? E o Giovani já veio com essa proposta, ele já batia um pouquinho mais alto, e isso já dá uma dificuldade maior para o goleiro. Ô Evair, a Inter de Limeira tá no seu currículo, né? Porque foi seu primeiro gol como profissional. Você estava jogando pelo Guarani e veio participar de uma Copa Rayovac, 1984. Exato. Aí surge o seu primeiro gol, quer dizer, a sua estreia no profissional foi contra a Inter e você teve a felicidade de marcar um gol em sua estreia. Exatamente. Eu lembro muito bem que aquele dia eu não dormi a noite de felicidade, por ter feito aquele gol. Eu estava acostumado a fazer muitos gols na base do Guarani, eu era artilheiro, mesmo jogando como meia, eu era artilheiro de todas as competições, mas no profissional eu não tinha feito nenhum gol. E de repente o pessoal da base foi chamado para disputar a Copa Rayovac e de repente a bola quicou na minha frente na entrada da área. Eu não pensei duas vezes, chutei, a bola entrou bem no cantinho. Aqui no Limeirão? Aqui no Limeirão. Olha. Aquilo para mim, eu fui para casa, dentro do ônibus, eu não me contia de alegria, não dormi a noite, de felicidade, de lembrar do gol, a felicidade de fazer um gol no profissional, né? Aquilo para mim foi marcante. E você só foi parar no Guarani porque foi reprovado numa avaliação no São Paulo em 79, pelo que a gente leu, né? Aí você foi em 80 para o Guarani, e aí foi o Lorissandre, que também foi técnico aqui da Inter, que o levou para o profissional. O Lorissandre me colocou de centroavante, na verdade. Eu subi para o profissional e na primeira semana de profissional ele me chamou e falou assim, não, o Edmar tinha se destacado e foi vendido. E eu subi para o profissional e eles disseram, não, esse rapaz sabe fazer gol, vamos colocá-lo de centroavante. Aquilo para mim foi um susto, né? Eu já tomei um susto na hora, porque de meia passar para centroavante. Por um lado eu achei legal, porque eu não precisava correr atrás do volante. Por outro lado, eu fui perceber depois que a cobrança era muito maior, porque eu tinha que fazer gol sempre, né? E eu senti muito essa Mas cobrança. Deu certo, porque em 86 você só perdeu a artilharia por um gol para o Careca. Deu certo, mas em 85 o Guarani não foi bem, disputou ali embaixo para se salvar, e quando virou o ano, aí vem algo que as pessoas não sabem muito bem, né? Virou o ano, o Guarani contratou outro centroavante, e eu numa viagem vindo de Minas, sofri um acidente, meu carro caiu numa ribanceira, a gente acordou no meio do mato, e todo sanguentado. O meu companheiro, que era o Vanderlei, se machucou muito, eu tive um corte na testa, fraturei uma clavícula e uma costela, e assim foi. Começou o Campeonato Brasileiro daquele ano dessa maneira. Olha isso. Em 86. Passaram assim 5, 6 jogos para mim ir para o banco de reserva aquele ano, porque já tinha contratado outro centroavante, o Guarani já tinha estreado. Eu saí do hospital para ir para assistir a estreia do Guarani contra o Cruzeiro, e ali eu comecei a treinar devagar, voltando, e aquela coisa, a gente até vim conversando com o Lê, a gente não sabia até onde a gente ia chegar, porque o acidente foi muito sério, e de repente a gente estava numa situação que o Guarani precisava, e se pensava em trazer outros, não dava mais certo, e a gente imaginava que podia acontecer uma dispensa, um empréstimo, né? Isso tudo fez com que a gente
passasse por um momento muito difícil. E faltou pouco para o Guarani ser campeão naquele ano. Fez Aquele a final com o São aquele Paulo. ano só não foi porque não deram um pênalti no finalzinho do jogo em cima do João Paulo. Sim. Senão teria sido campeão com certeza, porque eu não iria errar aquele pênalti. Era eu que batia, eu tinha certeza que a gente ia fazer o gol ali e ia ser campeão, porque o pênalti em cima do João Paulo foi a minutos do final, entendeu? E acabou com que prejudicando a história de um time que poderia ter sido bicampeão brasileiro, a gente poderia estar ali nessa história. E sobre a pergunta de hoje, qual foi a melhor dupla de ataque que você jogou? Porque no Atalanta, em 88, você marcou 25 gols em 76 jogos e jogou ao lado do grande Canidia, tanto que está no Hall da Fama do Atalanta. Então, qual foi a melhor dupla de ataque? Você e João Paulo, você e Edmundo, você e Canidia. Logo que você chegou aqui no programa, Tatinha, falei para ele, para mim a maior dupla de ataque foi Evair e João Paulo. Deixa eu só corrigir esses números aí do Atalanta, não são só 25 não, tem São mais quantos? um pouquinho, tem uns 30 marcaram. e poucos em 3 anos. Sim. Não contando os amistosos. Então o Wikipédia precisa corrigir isso aqui. Pode corrigir que tem alguma coisa errada aí. Deixa eu dar uma aliviada nessa pergunta, mas no mesmo sentido, viu, vai? Você não vai fugir dela, não. Para você que era um centroavante técnico, você não era aquele centroavante trombador que normalmente disputava muitas bolas corpo a corpo com o zagueiro. Então você dependia muito dos meias que te davam uma bola nessas condições, ou até mesmo de um companheiro de ataque. Qual foi o melhor time que você teve, esses jogadores que te alimentavam? A dupla e o time. O melhor time foi o de 94 para mim, porque o time de 94 jogava mais solto, já tinha Rivaldo, tinha Mazinho, tinha Rincon, então eram caras assim que desequilibrava num jogo, num lance só. E nós jogávamos mais tranquilo, porque já tinha saído das nossas costas aquele peso de ser campeão paulista, foi campeão brasileiro depois de 22 anos, então facilitou, né? E o parceiro melhor foi o João Paulo, justamente porque teve esse acidente aí. E quando aconteceu esse acidente, de repente eu estreei do Guarani, voltei a estrear no Guarani, e o João Paulo cavava as faltas, cavava os pênaltis, o João Paulo cruzava bem. Era muito rápido. Então, para mim, era uma maneira de dizer, olha, ficava mais fácil para você fazer ficava muito mais, porque ele é um cara que não sabia fazer gols, eu falo até hoje para ele isso. Ele não sabia fazer gol, mas eu gostava muito disso e eu sabia fazer. Servia, né? E ele servia bem, ele nunca foi egoísta, né? E isso fez com que a gente pudesse formar um time muito forte. Bom, tem Marquinhos Jesus, tá no gatilho? Vamos lá então, Marquinhos Jesus, pois não, a pergunta ao Evair. Alô, amigos da Rádio Mix, Pimba nos esportes. Evair, 2 perguntas. Primeira, o Tacílio de Camargo, o que significou na sua vida como treinador? E outra, a sua maior decepção no futebol foi não ter sido convocado para a Copa do Mundo em 94? Valeu, obrigado Marquinhos Jesus. Vamos lá. Foi, 94 foi, eu acho que o ano que... foi um ano que eu fiz 54 gols no ano, né? Se você pegar qualquer atacante hoje que faça 30 gols no ano, 25 gols no ano, ele é convocado para a seleção brasileira e vai disputar um Mundial. Eu fiz 54 gols e não fui. Fui em todas as partidas das eliminatórias e na última convocação eu não estava o meu nome. Então, isso para mim ficou marcado e eu sinto até hoje, porque eu não cresci sonhando em jogar no Barcelona nem no Real Madrid. Eu cresci sonhando em jogar na seleção brasileira. Então isso para mim marcou bastante. Muito bem, saindo do futebol do gramado, indo para o banco de reservas como treinador. Foi técnico do Vila Nova de Goiás em 2004, estreou com vitória, 1-0 diante do Anapolina. Perdeu o título para o craque de Catalão. 33 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Deixou o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. 2007 foi para Ponte Preta para ser auxiliar técnico da base. A torcida da Macaca ficou louco. Onde já se viu o maior ídolo do Guarani trabalhar na Ponte Preta? Verdade.
A minha apresentação lá foi marcada por cobranças, né? E de repente as pessoas não entendem que a pessoa pode ser profissional em qualquer lugar, né? Mesmo torcendo para um outro time, o profissionalismo está sempre acima de tudo. Talvez as pessoas não entendam isso até hoje, faz parte do nosso dia a dia. E a gente respeita, lógico. Passou também por Anápolis, Craque de novo, e Tumbiara, Uberlândia e Craque foram 2 passagens. E hoje, Evair? Hoje eu não sei se eu sou aposentado ou se eu sou um cara procurando emprego. Eu tenho algumas coisas para administrar, gosto do que faço, né? Gostaria de estar dentro do futebol. Não pintou nenhuma proposta assim esse ano? Esse ano não. Sempre tem alguma outra consulta, sim, mas são lugares que eu sei que eu não vou receber, então não faço muita questão, não. Então, são coisas aí que tá precisando de centroavante, Olha, Evair. O pessoal tá pedindo viu? aqui, viu? Olha, se precisar de uma pessoa para orientar os atacantes, eu estou à disposição, mas para jogar não dá mais. Olha, pega o Só com os Ademir. amigos. Eu gostaria de passar para você esse troféu aqui, porque é um oferecimento do Nova Itália Porcelanatos, do empresário Renatão, porque ele sempre dá um troféu por mês para um esportista que se destacou em Limeira, no Brasil e no mundo. A gente trouxe o Lemão Correia, um nadador de 90 anos, que até hoje nada foi agraciado com esse troféu. E o troféu chama Você Pimba. Então você, Vair, você é Pimba. Então fiz questão de fazer lá com a Silmara, dos troféus Micheletti, essa homenagem para você, você é Pimba, Evair Palmeiras. Guarde com muito carinho em nome do nosso programa, Evair. Muito obrigado por sua presença. Olha, eu gostaria de fazer o programa inteiro com você, mas você tem um compromisso. Exato, e a gente respeita. Mas olha, eu fico muito feliz com a sua presença. Então, Tatinha, por favor, repasse o troféu ao Evair. Você é Pimba. O Evair deve estar emocionado, está recebendo das minhas mãos, né? Fica tranquilo, Evair. Vai ter mais oportunidade. Você sabia que você está do lado do Jorginho da Portuguesa aqui, não parece? Parece mesmo. Eu gostaria de agradecer o Lê pelas palavras, agradecer a todos aqui, um prazer estar aqui com vocês. A gente tem realmente um compromisso agora, a gente tem que sair correndo, mas prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela recepção, pela camisa, a homenagem. Né? Sempre falta alguma coisa. Evair, ficou bonito, ficou legal. Então continue compartilhando aí para vocês concorrer nessa camisa aqui autografada. Olha que bonita, hein? Olha, Evair, obrigado, Evair. E essa frase é verdadeira, né? A torcida do Palmeiras jamais te esquecerá, Evair. Agradeço a vocês, muito obrigado pela homenagem aqui. A quem que eu agradeço aqui mesmo? Renatão. Ao Renatão, muito obrigado aqui pela homenagem. E a gente está sempre à disposição. Aí quando der, a gente volta. Obrigado, Evair, viu, gente? muito obrigado. Do fundo do meu coração, que gostoso esse bate-papo com o Evair, olha, bombando.